Olá pessoal, tudo bom? A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a origem dos Estados Unidos, sendo que o enfoque que eu vou dar vai ser no período anterior à colonização. Eu quero explicar como que os países europeus eles chegaram aqui e o que fez eles chegarem até as Américas, em especial a Grã-Bretanha, que foi ela o país que colonizou a região que é os Estados Unidos atual. De início, eu vou falar um pouco sobre as monarquias absolutistas. Por quê? Porque elas eram o modelo político, econômico e social que estava sendo seguido no momento que teve essas colonizações. Foi durante esse período absolutista que teve a expansão dos países europeus aqui para as Américas e para as costas tanto da África quanto da Ásia. Isso ocorre principalmente pelo processo conhecido como mercantilismo. O mercantilismo foi quando os países da Europa, em busca de riquezas em forma de metais preciosos, especiarias e outros produtos, eles saíram da Europa e começaram a se expandir, indo para as Américas, para a costa da África e também para a Ásia, em especial para a Índia, que era esse lugar que eles tinham como sendo o centro de produção dessas riquezas. É através do mercantilismo que a gente tem o desenvolvimento do colonialismo. Por quê? A partir do momento que os países europeus eles começam a sair em busca dessas riquezas, eles veem como necessário, para fazer a manutenção dessas rotas comerciais, o estabelecimento de colônias. Essas colônias eram lugares que eles povoavam e eles estabeleciam controle sobre essas regiões. Então eles criavam portos, criavam entrepostos comerciais e faziam a exploração dessas localidades. É por essa busca de riquezas dos países da Europa que a gente tem uma expansão marítima, porque eles têm que sair da Europa com seus barcos e começar a explorar o mundo através do mar. Então, é nesse momento que a gente tem o desenvolvimento de várias tecnologias náuticas, ferramentas de localização, navios, e além de tecnologias para fazer esse transporte de mercadorias ser mais rápido e eficiente, eles têm que desenvolver tecnologias para fazer segurança dessas rotas comerciais. Então, além do desenvolvimento do comércio, a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande durante esse período. Assim como eu já falei, nesse momento tem um desenvolvimento comercial e da burguesia. Por que da burguesia? Porque ela é uma classe social que está totalmente atrelada ao comércio. Então, o desenvolvimento do comércio e a expansão dele favorece diretamente a burguesia. É nesse momento que a gente vai ver que a burguesia começa a ganhar muito poder econômico e também político. Só que os desejos da burguesia, eles são barrados até certo ponto pelo sistema absolutista. E isso vai gerar um choque entre o absolutismo e a burguesia. De início, a burguesia ela era aliada das monarquias absolutistas. Só que ela começa a ver o modelo econômico absolutista como sendo algo prejudicial. No absolutismo, o rei absolutista ele tem o controle total sobre o Estado. E a economia é uma dessas partes que ele tem poder absoluto sobre. É o rei que define as taxas, define como vai ser feita a exploração dos recursos, para onde eles vão ser direcionados e por aí vai. Os burgueses eles têm uma perspectiva econômica totalmente diferente dessa. Eles apoiam a liberdade econômica. Então, eles queriam que o Estado absolutista ele não intervisse na economia, que eles tivessem liberdade de negociar, que não fossem cobrados impostos, não fossem cobrados tributos, e eles pudessem fazer o comércio sem que tivesse alguma intervenção do Estado. E é por isso que há esse choque entre o absolutismo, que controla a economia, e os burgueses que querem uma liberdade econômica. O mercantilismo era um dos principais pontos dessa relação, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foi responsável por enriquecer e consolidar as monarquias absolutistas europeias, garantindo assim para elas o controle colonial e o controle de seus territórios, ele também fez com que a burguesia aumentasse os seus lucros e assim tivesse uma ascensão econômica. Algo que fez com que eles passassem a lutar por essa independência do Estado e pela liberdade de exercer o poder econômico que eles tinham. Porque até esse momento as relações elas eram muito parecidas com as relações feudais. Então os burgueses, eles mesmo tendo o poder econômico, eles não tinham o poder político. E era algo que eles ansiavam muito. E como eles se viam como sendo aqueles que sustentavam esse Estado absolutista, eles queriam o direito ao poder político. Eles tinham o poder econômico, só que eles não podiam exercer esse poder econômico porque eles não tinham poder político. Então esse é um dos conflitos que também aparece durante esse período.
Ah, mas professor, por que você está falando sobre colonialismo, sobre mercantilismo, sobre conflito entre burguesia e absolutismo? O que isso tem a ver com a colonização dos Estados Unidos? É o seguinte, a Grã-Bretanha passa por tudo isso. Ela é um país europeu que, com o tempo, vai buscar conquistas coloniais. Ela vai entrar no mercantilismo também, e a gente vai ver esse conflito entre a burguesia e o Estado absolutista ocorrer desde bem cedo na Grã-Bretanha. E isso vai definir em partes os rumos que vão ser tomados durante a colonização dos Estados Unidos. O primeiro ponto que a gente tem que falar sobre a Grã-Bretanha, que diferencia ela dos outros países europeus, é que a burguesia dela já era consolidada politicamente fazia muito tempo, desde a Revolução Gloriosa. A Grã-Bretanha ela sofreu diversos processos revolucionários que fizeram com que o rei absolutista ele passasse a dividir o poder político dele com outras pessoas, que eram os membros do parlamento. E nesse parlamento britânico, além de nobres, também haviam burgueses. Então, de certa forma, esses burgueses eles conseguiam fazer com que o Estado ele ajudasse eles e fosse em favor desses ideais de liberdade econômica, de liberalismo. Outro ponto que é importante a gente falar sobre a Grã-Bretanha é que no início do período colonial ela ficou às margens dos outros países, em especial de Portugal e Espanha, que foram as maiores potências coloniais da época. Então, devido a isso, a Grã-Bretanha ela vai fazer a colonização aqui na América um pouco mais tarde que esses países ibéricos e de uma forma diferente também. Então, o que eu queria trazer com essa aula? Era dar um panorama para vocês de como que era o cenário europeu no período da colonização. E todas essas dinâmicas que aconteciam na Europa, de mercantilismo, colonialismo, essa expansão marítima, as disputas entre burguesia e absolutismo, todas elas vão refletir na colonização. E no caso dos Estados Unidos, as tensões políticas que estavam acontecendo na Grã-Bretanha, elas acabaram refletindo na formação do país. Isso indo desde as pessoas que foram para os Estados Unidos, como era o caso dos puritanos, que eles eram perseguidos lá na Inglaterra, até mesmo as disputas políticas que aconteciam na Grã-Bretanha e que levaram a um vazio de poder nas colônias aqui nas Américas. E isso acarretou no desenvolvimento das 13 colônias e futuramente na Guerra de Independência. Pessoal, para essa semana é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem. Tchau!